Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que quer ser um espaço de bate-papo, de conversa com marcas e executivos de grandes empresas. E a gente discute negócios, discute tendências e também inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, sou jornalista, estou ao lado do meu companheiro Igor Ribeiro, que é editor de mídia e marketing do Estadão. E a gente juntos, como sempre, vai conduzir esse bate-papo, essa conversa. Nessa primeira temporada, estamos focados em mulheres que estão transformando o mercado e moldando o presente e o futuro do marketing e também da comunicação, certo, Igor? É isso aí, Rita. E hoje a gente está aqui com a Juliana Rochel. Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer recebê-la aqui. Eu também muito feliz, obrigada. A Juliana é CMO e diretora de Growth. Marketing Growth, isso. Marketing Growth, né? A gente tem uma Chief forma Marketing de olhar Officer isso, e Growth junto. E Growth juntos do Nubank no Brasil. E vou ler aqui um pouquinho, uma breve biografia para vocês conhecerem um pouquinho mais a Juliana antes de a gente entrar na conversa. Você deu uma resumida, tá? Porque ela é muita coisa, então a gente deu uma segurada aqui. Histórias que envolvem, inclusive, o Estadão lá atrás. Exatamente. Mas, enfim, a Juliana já liderou equipes de marketing em grandes empresas como a Accor, a Toyota, Samsung, Google e Electrolux. Ela é formada em comunicação pela USP com MBA e especializações na área por instituições como FGV, ESPM e Stanford University. Juliana foi apontada como executiva de marketing mais inovadora do Marketers Latam da Scopen e é top 10 CMOs do Brasil, segundo a Forbes, em 2024. Ufa! E começou entregando o release no Estadão. Exatamente, ela estava contando aqui pra gente que é maravilhoso, um dos primeiros contatos com o Estadão, assim, fisicamente, né? Era uma época muito, assim, você vir entregar um release numa redação era uma honra, né, para aquele estagiário na época. Então eu via felizona, assim, ficava esperando o jornalista, tentava convencer da pauta, tomava aquele café, que era quase um óleo diesel, né, aquele café, uma coisa bem intensa. Aquela coisa bem forte pra gente aguentar o pescoção, as pessoas fumando na redação, aquela fumaça quando você entrava. Mas assim, constrói caráter, né, gente? Constrói caráter. Então, foi uma época muito gostosa da vida. E é importante, né, essa coisa de olhar pra trás falando, olha onde eu comecei e onde eu cheguei, né? Sim. Agora, Juliana, em 2013, quando o Nubank nasceu, esse mundo do banco digital era tudo mato. Vocês foram lá e... Era tudo mato. E hoje o Nubank é uma das principais marcas nesse segmento que, nesse momento, já tem ali uma variedade maior, né, de concorrentes, sejam novos bancos inspirados em histórias de sucesso como a do Nubank, e sejam outras instituições, né? Como é que é esse desafio, né? Como é que é olhar para trás, agora um passado um pouco mais recente, né? E ver esse caminho que vocês construíram e onde vocês chegaram e até inspiraram, né? Outras instituições a nascerem. É uma história muito linda, né? Quando a gente vê o sonho de 3 pessoas, né? Do Cris, do Davi e do Ed, que eram os 3 que, né, começaram todo esse pensamento, se juntaram para criar. Quando você olha esse princípio, que era muito focado em como que a gente devolve para as pessoas autonomia do ponto de vista financeiro, como a gente desburocratiza esse processo, como a gente simplifica esse processo, isso até hoje é verdade. Então, acho que essa é a beleza do Nubank, por isso que a gente tem conseguido ter tanto sucesso e tanta consistência nesse crescimento. Porque mesmo naquele primeiro momento, né, eles 3 só ali, quebrando a cabeça para entender como a gente vai entrar num mercado que é dominante por outros bancos com muito mais tradição e com modelos de negócio bem arraigados, né, e consistentes, claro. Então, essa tendência e essa natureza da empresa de ser muito disruptiva, de ser muito desafiadora do status quo, de ser muito puxada por entender com muita profundidade o cliente, fez com que essa história, obviamente, com outros refinamentos, se perdurasse e tem sido o que vocês veem. Né, até hoje. E você chegou ali pela época da comemoração dos 10 anos, né? Foi. Do Nubank. Como é que a sua chegada se integrou com essa data tão importante, né, tão marcante em termos de tanto de negócio como de estratégia de marketing ali naquele momento? Quando eu cheguei, que vai fazer 3 anos agora, olha, tá muito comemorativo, né? Déjà vu daqui, 3 anos de Nubank, muito bom.
Quando eu cheguei, já tinha esse crescimento absurdo, né? Já era uma marca hiper forte, com crescimentos de clientes absurdos também. Acho que na época que eu cheguei, a gente estava em 70 milhões de clientes, mais ou menos, algo assim. Que era uma, né, para pensar... Que, né, do 0 a 10 anos, né? Era uma loucura aquilo. Então, nesse momento, o que a gente estava percebendo como organização? Que a gente precisava dar um certo frescor e refrescar o que eram os nossos valores. Não deixá-los de ter, mas qual que era esse novo verniz que a gente ia dar? Pela estatura que a gente passou a ter, pelo nível de impacto que a gente tem na sociedade. Então, aqueles valores todos, como que a gente ressignifica eles de uma certa maneira para a gente continuar sendo verdadeiro, mas ainda ser relevante para essa base de clientes. Porque a base também começou com a gente há 10 anos atrás e também, entre muitas aspas, envelheceu, concorda? Quem tinha 20 tinha 30. Então, quais são esses códigos novos, tanto de valor de mercado, quanto de valor de produto e valor de marca, que a gente precisava ajustar para seguir sendo relevante para essas pessoas? Então, foi nesse momento que eu E tem até essa questão da tecnologia também, que muito. Em 10 anos para tecnologia... Muda muito. É um salto quântico, né? É um salto quântico. Então, a gente vê... Porque hoje a gente tem praticamente 105 milhões de clientes no Brasil, a gente é um reflexo da população brasileira. Então, a gente tem, né, todos os estratos, todas as camadas e todas as características do nosso povo. Como que a gente se mantém ainda simples? Porque concorda que a empresa cresceu, então a complexidade do negócio também aumentou. Mas a atratividade era justamente o simples, a simplicidade. Então, mas o simples é muito difícil, né, gente? Sim. O simples é muito difícil. O simples bem feito. Exatamente. Né? Então, acho que essa nossa vontade de sempre buscar o que é mais importante de endereçamento de uma dor de um cliente, que a gente possa fazer aquilo com transparência, simplicidade, objetividade, acho que isso é bem importante, devolvendo autonomia para as pessoas. Então, esse foi essa quebra, assim, de paradigma lá de agora quase 14 anos. 14 não, né? 12 anos. 12 anos até hoje. Uhum. E você, quando chegou lá, tinha alguma familiaridade com esse universo do Nada. Somos colegas de comunicação, pois certo? Qual que era a tua história com o mercado financeiro? Nada, amor. De cliente apenas? Amor, cliente apenas. Mas isso é muito importante. Cliente apenas. Cliente sabe apenas. Onde pega. E então era uma coisa que dava um frio na barriga. Eu falava, gente... assim, eu acho que a minha história com o Nubank, né, o processo de chegada foi muito também específico e muito especial, né, por N situações muito, muito legais que aconteceram, mas eu não tinha a menor ideia de nada. Aprendizado, então. Mas aí vem o componente da curiosidade, né, eu acho que quando você tem uma vontade, um DNA muito curioso, que é meu caso, em todos os sentidos, isso te instiga mais do que te assusta. Uhum. Então foi por aí, mas aprendi. Hoje eu brinco que eu posso quase ser uma analista financeira, eu brinco com eles lá, com o pessoal de produto e de análise. Eu falo, gente, eu tô quase lá, calma, 3 anos. Agora, Juliana, o Brasil é conhecido e reconhecido por muita coisa, e o sistema financeiro, as fintechs, são um orgulho nacional, né? Eu lembro que uma vez eu contei pra minha prima que mora fora, há muitos anos, do Pix. Pix é maravilhoso, e ela gente. falou assim, caramba, isso é muito legal, isso é muito disruptivo mesmo, né? Como é que você vê agora, olhando para esse mercado, né? Esse mercado financeiro e as fintechs especificamente. Sim. Esses bancos que você consegue abrir a sua conta com celular, que são menos burocráticos, que são mais fáceis para todo mundo ter uma conta. Como é que você enxerga esse mercado das fintechs, assim, olhando do Brasil para o mundo? Muito bom. Tem um componente que é bem importante, que o Brasil, como ecossistema financeiro, um dos mais avançados do mundo, né? Quando a gente olha para tudo que a gente compara isso com outros países, a gente está assim, mas países desenvolvidos, tá? A gente está há anos-luz em termos de tecnologia, de processo, de regulamentação, de uma série de coisas. Então, nesse lugar, a gente está realmente privilegiado como país. Quando a gente olha para fintechs, assim, acho que tem várias coisas. Fintech tem de tudo, né? Tem desde como é o Nubank, de como são outros parceiros, outras marcas que também atuam no mesmo segmento, até gente que oferece um subproduto dentro de finanças. Isso, uma solução de pagamento. Exatamente. Então, acho que o movimento que as fintechs fizeram, ele tem vários ângulos bem positivos. Primeiro é o acesso, né, de bancarizar as pessoas que não tinham acesso de uma maneira muito tranquila sobre o sistema bancário, então acho que tem isso. Tem um outro aspecto que é o letramento, né, de como essa pessoa vai poder acessar as coisas que estão na palma da mão dela e que tipo de informação e de cuidado a gente precisa ter também para trazer essas pessoas para o sistema financeiro. E o terceiro, que eu acho que é tão importante quanto, é a provocação dos demais bancos tradicionais a repensarem seus modelos também. Que a concorrência sempre... Né? Mas isso também isso é rico também, concorda? Isso é rico para o consumidor. Uhum. Então, acho que esse movimento também de provocação que as fintechs fizeram do modelo, né, de como olhar para o cliente com mais
granularidade também é positivo pro sistema financeiro inteiro e pro cliente principalmente, né? E tem um outro movimento provocador também, que é uma tendência do brasileiro tentar fraudar, dar um golpe, não sei o que fez com que a gente também criasse cada vez mais sistemas de segurança, Sim, sem dúvida. Tecnologias que ajudassem esse sistema a florescer, né? Sim, isso é bem importante porque a gente vive num país que tem um pouco dessa dinâmica, né, infelizmente. Então, tem a tecnologia dos dois lados, dos dois da segurança lados. E de quem quer praticar o golpe. golpe. Acho que a gente ter, obviamente, um ecossistema onde o cliente seja protegido, mas também ajudar o cliente a se proteger, as duas partes são tão importantes, né? Tão importantes quanto. Você falou de 105 milhões de clientes. Qual que é o perfil desses clientes? Porque, assim, essas coisas digitais acabam assustando as pessoas mais velhas. Eu estava conversando sobre isso esses dias, assim, do meu pai, por exemplo, um homem de 75 anos que quer ir ao banco físico, que quer pagar conta na boca do caixa, que se sente seguro com o papel, mas que adora o Pix, tá? Porque quando ele, né, manda um Pix, é rapidinho, né? Nessa hora ele entende tudo. Nessa hora é digital. Mas assim, qual é o perfil desses 105 milhões de clientes? E eu queria saber como é que tá essa faixa etária que é mais refratária à tecnologia, até porque não tem tanto letramento, né? E se sente mais seguro com o que ele já conhecia, né? Não, esse ponto é perfeito. Então, de novo, né, 105 milhões, a gente é um reflexo do Brasil real. Então, na população, né, 60 a mais está representada na nossa base. 18 menos também. Então, tem de tudo. Classes mais altas, classes mais de entrada, tem de tudo, de tudo, de tudo. Para essas populações que a gente sabe que elas têm mais necessidade de apoio, então, por exemplo, pessoas, né, com mais idade, ou até pessoas mais jovens, a gente tenta ser mais ainda simplificante do ponto de vista de comunicação. Então, como que eu ajudo, né, essa pessoa que tem menos facilidade, talvez, com tecnologia, que não quer dizer que não entende, porque a gente também tem um pouco de preconceito, de achar que é porque a pessoa tem 70 anos ou mais, ela não consegue entender aquilo. Mas às vezes tem medo, né, dessa mudança de paradigma. Exato, porque o componente também, acho que das pessoas mais, elas têm muito a ver com comportamentos aprendidos a vida inteira. Né? Então, por mais que ele aprenda o que é usar um Pix num aplicativo de banco, seja o banco que for, tem uma coisa quase que hábito, né? e de conforto emocional, de eu ter aquela minha rotina de ir até o banco e falar com o caixa. E pagar, e grampear então você recibo. Exatamente. Então, acho que também a gente tem que entender também essas dinâmicas de comportamento humano, para também não ir, né, assim, né, crítico e nem ferrenho contra isso. Mas como que a gente vai ajudando ele a ter conforto dentro do nosso ecossistema. Então, o trabalho que vocês têm mesmo é de esclarecimento. De trazer para perto. Esclarecimento. Tem que ser, né? Quando eles ligam, por exemplo, na nossa central de atendimento, a gente tem toda uma forma de falar e de ajudar e de navegar, ajudando eles a fazer. Por exemplo, não estou conseguindo achar minha senha. Então, a gente ajuda a pessoa a entender como ela vai achar a senha. Isso é dado para todo mundo, mas a gente sempre tem um recorte por tipo de cliente, para ser o mais pessoal possível, né, nesse toque com eles. Juliana, o Nubank, no ciclo mais recente, ele tem conquistado assim, muitos reconhecimentos da trajetória de sucesso. Sim. Óbvio que em 10 anos você ter 60, 80 milhões de clientes, né, já é uma super prova de um produto consolidado. Sim. Mais recentemente teve, por exemplo, o fato da empresa ter sido eleita uma das 100 mais importantes do mundo pela Time. Vocês foram indicados ao Caboré do ano passado, o Caboré que é um dos prêmios principais aí do mercado de publicidade e marketing, né? Então eu queria saber como é que isso se retroalimenta, como é que funciona esse ciclo virtuoso recente, né? Entre esses reconhecimentos, o aumento da base de clientes, a diversificação de produtos, como é que essas coisas se interagem? Eu acho que tudo isso, eles são talvez consequências de algo que é muito na alma do Nubank, que é pro ponto que a gente estava falando no começo, que é essa vontade, essa sede por inovação e essa sede por, de fato, endereçadores reais que a gente possa fazer bem feito para esse cliente. Então, quando você coloca esse lugar onde a inovação ela é o princípio norteador de tudo, e não é inovação o time de produto, é inovação no marketing, inovação na engenharia, inovação no atendimento ao cliente, inovação no time de segurança, a inovação ela é pensada não como aquela área, sabe, deixa eu falar para o povo de inovação, pensar na próxima inovação. Então isso é muito embedado no DNA de quem está ali dentro. Essa obsessão pelo consumidor também. Então quando a gente vai falar, por exemplo, de
valor de marca, eu não tenho que ter uma narrativa de lá falar, gente, por que a marca é importante? Isso tá também carimbado em todo mundo. Todo mundo tem esse carinho pela marca e quer fazer o melhor pela marca porque é o melhor para o cliente. E depois tem um outro componente que é essa coisa inquieta, porque a gente é uma empresa inquieta. Né, de sempre estar olhando como a gente pode fazer melhor. O que a gente olhou que está torto, que a gente tem chance. E nesse lugar, a forma de pensar entre testar, aprender, mesmo que a gente erre no caminho, é muito importante. Não ter medo de errar é muito importante. Então, acho que isso um fator nosso de vantagem, sendo muito franco, onde o erro não é visto como algo sobre a sua incompetência ou a sua incapacidade, mas como parte do processo de inovação. Né? Então, isso ajuda muito a gente ter esses reconhecimentos dessa maneira tão veloz como vocês veem. Ô, Juliana, o Nubank nasceu no Brasil? No Brasil. Ou nasceu também junto em outros países? Como é que ele está posicionado? Nasceu no Brasil. É porque tem um dos sócios fundadores que é colombiano e hoje tem uma operação lá. O Davi, sim, é colombiano, o Ed é americano, a Cris é brasileira, mas a operação nasceu aqui no Brasil. E como é que está esse processo? Porque agora já tem, além do Brasil, que é a maior base, claro, tem Colômbia e México. Tem Colômbia e México. Chegou a ter uma operação na Argentina? Não, a gente nunca teve uma operação na Argentina. Era operação só um não. escritório, uma coisa Isso, assim. mas a gente tem histórias do mundo inteiro, quase, mas tem se né? falado muito de tentar uma operação na Argentina agora. Tem um processo aí de A gente está olhando para a internacionalização. parte de internacionalização de uma maneira mais ampla, né? Não é específica sobre a Argentina, mas a gente olha de forma mais ampla. Entendi. Quais são os planos para médio prazo? Esses planos a gente vai ter que conversar num outro momento. Nem um spoiler para nossa audiência. Olha, vai fazer um próximo capítulo, Rita, tá vendo? Pra gente contar. Chama a Juliana de novo. Bom, vamos falar um pouquinho de marketing e comunicação agora. E recentemente vocês têm colocado no ar estratégias de comunicação que a gente pode falar sem exagero, que são hollywoodianas. Então tem desde House of the Dragon, passando pelo Leslie David Baker do The Office, Sim. sensacional, Sim. até chegar no Tom Felton, recentemente do Harry Potter. Mas, no meio disso tudo, vocês correram risco de ter um concorrente americano, né? Um astro abrir um banco lá nos Estados Unidos. Né? E daí vocês foram lá falar com ele, e daí vocês aproveitaram e fizeram algumas campanhas com esse astro, né? Já que estamos aqui, né? Vamos conversar. Famoso Jaquê, né? Jaquê, tá no ponto aí uma dessas, vamos ver. Cadê o Matt? A gente explicou pra ele o que tem no Nubank Mais e ele quis experimentar. Matt, what are you doing, man? Bora! How you doing? Did you know you can watch my show if you have Nubank Mice? Cliente Nubank Mais tem cashback em todas as compras no crédito e assinatura Max inclusa sem custo adicional. Nubank. N possibilidades. Sensacional. A gente tava falando como ele é legal, né? Ele é muito querido. É muito querido. Assim, Onde foi gravado? Foi na Califórnia. Na Califórnia? Na Califórnia. Só pra vocês entenderem o contexto, daí você me ajuda a consertar se eu estiver fazendo storytelling errado. Tudo começou com um curta de 6 minutos em que o Matt LeBlanc ele tem a ideia de fazer o LeBanc. LeBanc, né? Exato. Ele trabalha em Nubank. Nubank. Ele começa LeBanc. Não, mas tem um novo banco, então isso é Nubank. Aí Exato. começa, entendeu? Daí ele vai falar com o advogado fala, olha, já tem uma marca dessa no Brasil. Né? E daí vocês, em vez de processar, vocês falam, vem trabalhar vem com a gente. junto. Vem com a gente. Vale a pena, tá lá no YouTube pra vocês conferirem. Sim. Vamos falar um pouco dessas estratégias, né, que começaram, enfim, na sua gestão, assim, essas coisas mais revolucionárias, aí, com muita pegada de pop, né, de cultura e tal. Como é que elas surgiram e como é que elas se desenvolveram? Então, o Matt, o Leslie, todos eles são uma consequência de uma estratégia. A gente não começou assim, queremos mostrar os hollywoodianos. Nunca houve esse briefing, nunca houve esse objetivo. O que a gente olhou para a marca, isso para a marca Nubank, que o Ultravioleta é um pouco diferente a estratégia de posicionamento, era entender como a gente se apropriava de um território que fazia sentido para o nosso consumidor, que a gente tinha espaço de conversa com esse consumidor e que fosse muito elástico, né? Que fosse um território muito elástico. E aí tem tudo que você pode ter, esporte, tem território Zen para a marca. E aí, cultura pop, a parte específica de filmes e séries, é um território que a gente viu que estava, além de ser ainda não tão explorado, tinha uma conexão muito alta com o comportamento que a gente estava vendo do nosso consumidor, que tem toda essa coisa nostálgica acontecendo, né, dentro que a gente olha para os millennials, o próprio Gen Z também, até, a Gen Alpha ainda é muito cedo para ter nostalgia, né, mas até a Gen Z de alguma maneira, a gente começou a entender como é que essa conversa estava ativa, e qual que era o nosso lugar de ter uma conversa genuína sobre esses aspectos com esse cliente. E aí a gente começou por aí.
Então, com isso, a gente desenvolveu uma estratégia super robusta de bastante tempo, assim, em termos de perenidade, de pensamento. E aí as ideias foram vindo, né? Aí aparece a ideia de um Matt, aparece a ideia de um Leslie, por aí vai. E vocês têm mensurado os resultados dessa campanha? A gente precisa de dados, né, Rita? Não existe dar um espirro sem mensurar a velocidade que ele saiu. Não existe. O tempo todo. E quais foram os resultados dessa campanha específica? A do Matt? Sim. Eu vou falar de uma... Porque é muita métrica que a gente olha, tá? Mas no geral. Para os ativos de marca, né? Todos eles cresceram, já são ativos muito sólidos, tá, gente? O poder de marca do Nubank já é algo para você crescer, já é algo muito difícil, porque já está muito bem estabelecido. Mas a gente conseguiu atributos que a gente estava perseguindo, também tiveram um crescimento muito importante. A parte de engajamento do nosso cliente aumentou bastante. Tudo que a gente olha para a parte de cross-sell de alguns produtos que a gente fala na campanha também tiveram crescimentos também muito, muito bons. Então, se a gente olha para todas as métricas de negócio e de marca, porque para mim não existe negócio sem olhar marca sem olhar negócio, essa coisa, né? Performance brand. Não existe essa coisa, vamos construir marca. Não, gente. A gente tem que fazer a coisa que faça sentido como valor, né? Então, todos eles foram muito bons. E tem se mantido, né, com a campanha nova agora do Tom, e tem mais vindo por aí. Já. Opa, curioso. E tem, assim, recentemente, né, mas assim, dos tempos pra cá, bom, começou como um cartão de crédito, depois virou uma conta digital, né, mas agora tem seguro, tem o Nubank Mais, que o Matt LeBlanc fala nessa peça, tem até o Nucel, né? Vocês têm uma diversidade de produtos, né? Como é que é trabalhar as estratégias de marketing para essas diferentes ofertas ao consumidor, a integração entre elas, como isso funciona para você? É um quebra-cabeça, né? Acho que por várias razões. Primeiro porque a gente tem muitos produtos, obviamente, com maturidades do ponto de vista de adesão do consumidor diferentes. Então, o segredo, né? Se é que tem um segredo. A forma mais estratégica que a gente olha é olhar para a jornada. Quando a gente olha para a jornada desse consumidor, e obviamente a gente olha isso de maneira holística, né, e agregando, né, tipos de consumidores específicos, aí fica mais fácil a gente entender qual que é a reta que a gente tem que traçar. Então, se é uma reta mais focada em cartão e empréstimos, é uma reta mais focada em transacionalidade, né, quais são as facilidades que, né, a gente tem dentro da nossa conta do ponto de vista transacional, se são produtos não financeiros, tipo no Nucel. Então, quando a gente olha para jornadas e comportamentos, a gente consegue ser mais específico nessas estratégias e orquestrar isso melhor. Mas todo produto que é relevante, eu sempre brinco com o meu time, produtos relevantes tem que ver à luz do sol. A gente escondeu o produto ali embaixo, ele não tem nenhuma visibilidade, seja em campanha, ou seja em coisas que a gente faz muita coisa em NEP também, porque a gente tem, obviamente, uma base gigantesca. Então, essa articulação do que é NEP, do que é, né, direct commerce, do que é marketing mais, né, massivo, como a gente faz essas campanhas, depois tem o marketing mais granular, o que é experiência de marca, né, algumas ativações que a gente faz. Então, esse mix faz sentido. Desse mix, vamos, fora o ultravioleta, que a gente vai falar a parte dele aqui daqui a pouco, que tem demandado bastante de vocês, mas desse mix de produtos, conta um pouco pra gente dos principais hoje em dia que vocês têm trabalhado no mercado, qual que você gostaria de destacar, por exemplo? Acho que assim, a conta e cartão, gente, é conta e cartão, né? E é um produto que, apesar de já ter 12, 13 anos, é um produto que realmente ele é muito bom do ponto de vista de preço do consumidor e de acesso também para uma certa parte da população. Hoje, quando a gente olha para a parte de empréstimos pessoais, a gente é muito forte, né? A gente tem soluções muito boas para empréstimo. Toda a parte de consignado também é outro produto que cresceu muito no Brasil, de consignado privado, consignado público, enfim, todos os tipos de consignado também é muito forte. E a gente está apostando também bastante em Nucel, né? Que vai ser uma aposta importante também de produtos não financeiros para esse cliente. Então, acho que esse é meio que o... Conta um pouquinho o que é o Nucel. Nucel é a linha de celular do Nubank. Veja, criamos essa vertente que é para a gente transcender um pouco só do transacional financeiro também, né? Porque o Nubank, ele nasce para resolver dores e problemas dos clientes. Hoje resolvemos dores financeiras, o que não quer dizer que a gente não possa resolver outros tipos de dor. Então, a gente apostou nessa vertente agora como algo que a gente percebeu que era algo que precisava de um olhar muito mais refinado para a dor do consumidor, de como a gente estava vendo esse comportamento versus, né, outras operadoras, e propôs um produto super simples, onde ele tem uma capacidade de ter muita transparência de quanto de fato ele está usando de mega. A gente compra esses pacotes, né? Comprei, sei lá, nem sei, 50 megas. Sei lá se eu usei 50, 30, 20, por que eu comprei 50?
Preciso de 50? Será que eu estou usando 50? Será que... Né? Então, acho que a gente traz essa transparência para essa relação com a telefonia também. O Igor falou um pouquinho dessa questão do ultravioleta, né, que a gente queria se aprofundar um pouquinho mais. É uma estratégia conquistar, então, um perfil de cliente mais exclusivo, mais VIP? O que está por trás dessa estratégia do ultravioleta? É uma estratégia para um público de alta renda, né? E alta renda dentro do perfil Brasil, né? Vamos entender essa estratificação também com todas as nuances que ela traz. Mas o que a gente percebeu? Esse consumidor de alta renda, ele tem necessidades que são mais específicas do que a gente conseguiria oferecer dentro de Nubank. Do ponto de vista de experiência, do ponto de vista de marca, do ponto de vista de ecossistema financeiro mesmo. Então, a gente lançou essa nova... Já tinha ultravioleta lá atrás, que era um cartão de crédito específico. E a gente repensou isso tudo e criou um segmento ultravioleta. Então, a gente sai de um lugar de cartão para um lugar de... Se a gente pode usar a palavra conta, né? Que você tem tudo ali, não só um cartão, mas todos os benefícios de ter uma conta, de ser um participante desse tipo de segmento dentro do ultravioleta. Então, você vai ter desde olhares de investimentos diferentes, né, experiências com cartão, né, são cartões de crédito Black, que são cartões que entregam outras propostas de valor. Tem toda uma parte de viagens que a gente está muito forte, com soluções muito específicas e muito bacanas, né? Fora essa Lavip que a gente inaugurou esse ano em Guarulhos, tem no Viagens, que é o nosso hub de viagens, que você tem que comprar passagem, reservar hotel, tudo dentro do aplicativo, pagando com o NuPay, que você consegue parcelar em muito mais vezes. Então, assim, é um ecossistema bem forte mesmo para esse consumidor, principalmente dentro do território de aquela viagens. Casa de experiências também no lógico, gente, como é que eu esqueço da casa mais linda desse país? Tem a Casa UV dentro do Parque Ibirapuera, que é para o consumidor que vai de manhã praticar sua corrida, fazer sua yoga e quer tomar um banho para o seu escritório, quer fazer uma reunião rápida. E aí ele encontra toda essa estrutura. Toda essa estrutura lá. Uhum. E isso vocês trabalham a comunicação tanto para atrair dentro da base de cliente aquele perfil que já evoluiu financeiramente, isso, ou para conquistar novos? Como é que funciona nesse sentido? A gente começa, obviamente, com a nossa base, que já tem uma parcela importante dessa população que já é cliente no Nubank e que já tem um perfil que migra para essa outra marca, para outra Violeta, mas também a aquisição de novos clientes também. Uhum. Juliana, por um lado, né, por necessidade, afinal todo concorrente tem a sua marca, o seu produto direcionado para um público mais exclusivo, né, que tem uma condição financeira melhor, tal. Se isso é uma necessidade de marketing, de posicionamento, necessidade comercial, por outro lado, uma parte da população pode achar um pouco elitista, assim, ai, que coisa, não posso ter acesso a esse cartão, tal. Uhum. Nubank era tão legal, era tudo tão fácil, era gente como agora a gente. Agora é para rico, Tem um pouco desse backfire, como é que vocês atuam quando acontece isso? Então, certamente tem algum, mas ele é tão marginal no sentido de a marca Nubank, ela é tão próxima, ela tem um fandom, né? A gente tem uma comunidade gigantesca de pessoas que dão opinião, que falam, que participam de beta de produto. Então, é um jeito de falar com esse cliente que é tão, eu diria, não é nem só próximo, mas é muito íntimo. Né, que a gente tem uma proposta de valor para esse grupo de clientes já muito consolidada. Então, quando a gente tem uma proposta de valor nova para um subset desses clientes, ela não gera essa fricção tão dura assim como a gente imagina, sabe? Agora vocês não querem mais... Não, eu pertenço a esta comunidade. Então, esse senso de comunidade é muito importante para a gente preservar, né, o que é valor para essa população e o que é valor para essa outra população, sem causar tanto atrito, né? Um trabalho feito ao longo do tempo. Isso não é do dia para a noite, né, gente? Isso é uma construção de anos, né? Agora, a marca tem investido também bastante em patrocínio. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Quando você estava chegando no Nubank, estava na Copa do Mundo, nos últimos anos teve apoio a outras modalidades, futebol feminino, que é uma coisa que está florescendo, né, com muitos fãs, com muita gente assistindo. Conta um pouco pra gente dessas estratégias e agora de patrocínio mesmo. Tem duas formas da gente olhar. Tem um patrocínio onde marketing é o que capitaneia, então a gente olha para uma Copa do Mundo ou patrocínios mais ligados a propriedades, né, dessa natureza. E tem os patrocínios ligados ao nosso patrocínio de ESG, que é todas as leis de incentivo que a gente também usa para favorecer
essas comunidades, favorecer, né, essas camadas de cultura ou de esporte de uma forma positiva também para a sociedade. Então, são esses 2 ângulos que a gente olha para patrocínio. Esses grandes patrocínios, a Copa do Mundo, eles são mais raros do que a gente imagina. O grande peso está mais nessa parte ligada a ESG. Tem um projeto em busca de uma estrela, como é que chama? Que vocês estavam buscando uma craque de futebol feminino. Sim. Que eu tenho aqui. Em busca de uma estrela. É muito isso. lindo. Tem Faz muito parte, projeto... por exemplo, desses projetos incentivados. Exatamente. Mas é interessante porque, por mais que seja incentivado, a gente também tenta olhar para projetos por um ângulo muito proprietário para a marca e para o nosso consumidor, né? Então, o que é valor para o nosso consumidor? Quais são as regiões do país que precisam de maior apoio? A gente equilibra. Porque se a gente for olhar só para os pleitos de patrocínio, 90% da coisa é São Paulo e Rio. Então, eles têm muito cuidado em olhar para o que está vindo do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul. Então, a gente distribui, né, isso de uma maneira o mais equilibrada possível. Tem um projeto de atletismo no Nordeste, sim. É? Tem vários projetos na Amazônia também, lá em Belém, sim. É muito legal. Bom, pegando um pouco desse gancho do futebol feminino, Juliane, falando um pouco do desafio das mulheres em um esporte que é predominantemente masculino, isso é um reflexo geral da sociedade, né? Enfim, principalmente no mundo corporativo. Sim. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, né? Com destaque para os seus desafios como mulher no meio que ainda é muito desigual hoje. Imagina quando você começou ali a buscar um crescimento de carreira, então deve ter sido ainda mais complicado. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que o desafio, ele melhorou, ele ainda é um desafio, né? Quando a gente olha para a presença feminina no mundo corporativo e em cargos de liderança. Por alguma razão, eu sempre esbarrei em empresas que tinham predominância masculina. Quando a gente olha para o automotivo, a gente olha para a tecnologia, a gente olha para a indústria de giro lento, né? No caso da Electrolux. Então, sempre foram, né? Com exceção, acho que do Google, que é um pouco mais equilibrado, e da própria Cor, o resto foram sempre empresas muito predominantemente masculinas, né? O próprio mercado financeiro. Exatamente, inclusive o mercado financeiro. Então, acho que tem um olhar para isso, que ele tem que ser um olhar, na minha visão, tá, de como eu tentei lidar com isso e tive também, fui muito privilegiada de ter gestores muito, muito colaborativos e muito apoiadores e me ajudarem nesse processo, que faz muita diferença. Inclusive, homens gestores. Então, acho que isso também ajuda muito. Então, eu tenho noção desse meu privilégio neste lugar. O que não quer dizer que eu não sofri nesse processo, né, por outras camadas que acabam não achando tão interessante ter uma mulher liderando aquele tipo de coisa, ou que não levam a sério, ou que tripudiam. Tem de tudo, né, gente? Então, quando a gente vai num lugar de esclarecimento, né, de você se colocar ali de uma maneira muito firme, mas muito aberta a entender por que você tem essa percepção sobre a minha qualidade de entrega. Por que você está... Mas sempre foi assim? Você sempre teve essa clareza ou a maturidade? Eu tinha essa clareza sem maturidade. Então, eu fazia isso muito mais estabanada do que eu faço hoje, né? Por razões óbvias, né? Eu me irritava muito mais do que eu me irrito hoje. Então, você vai, graças a Deus, você vai evoluir. A maturidade tem que ser para alguma coisa. Então, serve também para você lapidar. Mas batia já como uma coisa, isso não tá certo. Sempre bateu. Até porque eu vim de uma família que sempre colocou o papel da mulher muito no mesmo par e passo que o papel do homem. Então, para mim, aquilo já veio de berço, né? Então, eu não aceitava nada diferente daquilo. Mas você entender como é que você navega isso, que não é algo bélico, mas é algo que você precisa ajudar o outro a entender, acho que te põe num lugar muito mais propício, sabe? Para a coisa evoluir. Porque nem para evoluir para mim, é para evoluir para a sociedade, é para evoluir para quem está vindo depois de mim, é para evoluir para o próprio, né? Para o próprio homem que precisa estar mais aberto e precisa também de ajuda para entender esse equilíbrio de papéis, né? Então, foi por aí. E nessa trajetória dessa Juliana mais reativa, que batia e falava assim, eu brigava mesmo. Isso não tá certo. O que pegava? Eram suas ideias que não eram escutadas, a tua liderança que era desmerecida. Nessa sua trajetória, quais dessas diferenças, dessas injustiças que muitas vezes se praticam contra as mulheres no mercado de trabalho, não só no mercado corporativo, o que te incomodava mais nesse dia a dia em relação, caramba, não estão me enxergando, estão duvidando de mim, o que era? Acho que tem tanta nuance nisso. Esperei a Rita terminar de falar para não fazer mansplaining. Tem mansplaining é uma coisa irrita qualquer cristão, não tem jeito isso aí. Mas para mim, assim, essas nuances são... o perigo disso que tem muita nuance. Então tem a nuance desde o assédio, porque isso acontece. Seria muito hipócrita eu dizer que isso não acontece, porque isso acontece. Até essa coisa de você subjugar,
né, de você achar que aquela pessoa não tem condição de estar naquele cargo. Então você faz o quê? Você invalida a ideia, você corta, de coisa simples, você corta o racional da outra pessoa. Se apropria da ideia. Se apropria, né? Eu tive situações em empresas muito mais, com presença muito masculina forte, onde o presidente tinha uma pergunta para mim, ele olhava para o meu chefe para fazer a pergunta, e eu tinha que responder olhando para o meu chefe, não para ele. Então, assim, era nesse nível de loucura que a gente estava inserido. E isso é muito irritante, muito irritante. Mas aí você fala, cara, eu tenho duas opções, eu vou me irritar e vou sair gritando e berrando com essa pessoa que não tem a menor noção do que ela está fazendo, ou eu vou tentar entender de onde ela está vindo e como que eu ajudo essa pessoa a sair desse lugar. Sempre você tem essa predisposição humana para fazer isso? Óbvio que não. Então Claro. você vai aos poucos se achando e se encontrando nesse lugar. E tem hora também que você fala, cara, você tá afim de ser assim, meu anjo? Então, Caso boa perdido, sorte, né? querido. O que eu vou fazer com você? Mas isso também é verdade para mulheres no ambiente de trabalho. Também tem muita mulher que não colabora e não ajuda outras mulheres. O que para mim é algo que para mim é inadmissível, assim, na sua máxima escala. Do tipo, a gente tá passando as mesmas coisas. Isso para mim é pior do que, porque, né, acho que olhando para as questões, né, sociais, como a gente foi até hoje, como sociedade, né, desenvolvendo, não estou justificando, mas você tem uma explicação ali para entender essa dinâmica de valor, de troca de poder entre, né, masculino e feminino. Mas quando você olha isso dentro de mulher, você fala, não, pera um pouquinho. Aí nós estamos tudo louco, né? O que está acontecendo aqui? Então isso para mim é uma batalha mais doída, de quando eu vejo mulheres não se apoiando e não se ajudando e não se estendendo a mão. E essa tua consciência, o que mudou na tua liderança com outras mulheres? Eu acho que esse composto dessas duas coisas, né, gente? Eu acho que desde que eu comecei a ter time muito cedo, né? Alguém achou que era uma máxima brilhante ideia me dar um time, eu tinha 20 anos de idade. Eu falei, gente, aonde eu não consigo nem eu ser eu mesma, eu vou ter um time, mas vamos lá. Mas isso também, de novo, cria caráter, porque Claro. você, primeiro, percebe uma coisa que eu percebi lá no começo e até hoje, pra mim, é uma das coisas que eu mais amo na vida, que é gerenciar, liderar e ser, né, uma parte de ajudar essas pessoas a crescerem e se desenvolverem, sejam eles mulheres ou homens, tanto faz. E como a gente faz a pessoa entender e ter valor no seu indivíduo, né? Você não precisa ser quem você não é, você não precisa botar uma máscara que você não tem, você não precisa ter medo de trazer o seu ponto de vista porque você é A, você é B, você vê da origem D, você tem a perspectiva J. Então, olhar para a diversidade como algo positivo e essa diversidade ser algo que proporciona desenvolvimento, inovação, renovação, transformação, foi muito importante. Desde a coisa, né, eu ainda muito jovem, sem entender nada disso que eu estou falando, mas indo muito no instinto, né, do que era aquilo, e depois eu sofisticando isso com o tempo. Juliana, tem um estudo da FIA Business School de 2023 que apontou que havia apenas 28% de mulheres na diretoria em cargos C-level em companhias no Brasil. Um número que tinha caído já em comparação de 2022, ou seja, em 2022 tinham mais mulheres em cargos de C-level. A gente teve uma pandemia, né, que quando terminou, essas mulheres estavam desempregadas, exaustas, doentes. Exato. Felizmente o Nubank não é um reflexo disso, né? Não. Ele tem, além de você, tem a CEO, uma das sócias fundadoras e tal. Mas tem, mesmo lá, vocês têm programas para garantir isso? Como é que vocês trabalham a questão da diversidade, da equidade lá internamente? Não, ótimo. O Nubank hoje, eu tô super orgulho do Nubank, porque a gente, além de ter uma participação muito ativa de todas essas comunidades, né? Sejam comunidades de mulheres, seja LGBT, seja o que for, a gente tem muita representatividade, o que é muito legal. O nosso desafio, como de qualquer organização, é sempre a gente ajudar essas pessoas a se desenvolverem e irem crescendo nas suas carreiras. Então, esse olhar é um olhar muito bacana de desenvolvimento. Então, a gente dá esse apoio. Tem nem só programas, mas tem os grupos de afinidade que fazem muita coisa, que é muito legal quando a gente se mobiliza para ajudar. Então, não é necessariamente só a gente esperar que a instituição, seja o Nubank, seja quem for, falar, olha, toma aqui um programa e você vai... Não, é a comunidade se juntando, pensando em formas de elevar esta comunidade. Então isso acontece muito, assim, tem muito espaço para isso dentro do Nubank, o que é bárbaro. Então ele fomenta isso, não, se juntem, conversem, dialoguem, critiquem, tragam os pontos. Agora a gente tem um vento ventando de um jeito oposto a essa diversidade, né? A gente vê
com a nova eleição do Donald Trump, ele falando que diversidade não é importante, pressionando empresas que têm políticas de diversidade com contratos com o governo acabarem com essas políticas, né? Você acha que esse é um caminho, o caminho da diversidade é um caminho que tem volta? É que acho que essa visão, ela, assim, obviamente as pessoas, cada uma tem o seu olhar. Eu vou dar minha perspectiva independente de Nubank ou não Nubank, né? Para mim, a gente está num lugar de mundo que a gente percebeu o valor de que cada um ter a sua individualidade e o seu direito de ser quem é fenomenal. Isso é mensurável também? Isso é fenomenal. E é mensurável também? A gente falou de dados, você consegue ver o quanto essa diversidade no negócio faz bem? Como que a gente consegue inovar tanto sem diversidade de cultura, sem diversidade de experiência de vida, sem diversidade de gênero, de raça, de credo? Como? Como que a gente inova sem isso? Então, acho que esse valor dentro, né, especialmente do Nubank, ele é muito importante, porque sem isso, cara, não tem como você ter perspectivas que critiquem umas ao. Critica no sentido positivo, tá? Que provoque. Mas você acha que essa caneca é branca? Não, mas espera um pouco. Se você olhar pra cá, ela é meio roxa. Puta, vamos discutir, então? Sobre a cor da caneca. Vamos discutir? Então, não é a branca, não é a roxa. Vamos discutir. Então, ter este ambiente de segurança para ter esse tipo de troca e ter esse tipo de poder de crítica e de voz é fundamental para uma empresa de inovação. E para o mundo, né? E para o mundo. Na sua trajetória e nos seus depoimentos fica bem claro que você é muito a favor do fator humano, né? Dessa coisa da diversidade, com base no crescimento de marcas e como caminho para ter inovação, para ter novos insights nos negócios. Como que a gente, né? Vamos supor que um executivo em ascensão chegasse para você e pedisse sugestões, né? Ô, Juliana, o que eu posso fazer na minha empresa para melhorar isso de forma legítima, real, né? Eu estou aqui, sou CMO ou sou um executivo de cultura, de RH, né? Como é que a gente faz? Que sugestão você daria para essa pessoa? Eu vou usar meu mantra, que ninguém mais me aguenta falar, mas eu vou falar de novo, porque eu acho ele bom. Eu falo para as pessoas que a gente tem que ser apaixonado por dados, mas obcecado por gente. Então, isso para mim, a gente ter genuinamente interesse nas histórias das pessoas, genuinamente entender que existe valor em ser diverso, em ter origens, perspectivas de mundo que eu posso não concordar, mas não quer dizer que ela não tenha valor. Então, para mim, isso é a base de tudo, é a base de time de alta performance, é a base de empresas que inovam, é a base de marcas que conseguem se conectar com a autenticidade, com o consumidor. Eu sei que parece um papo meio filosófico, mas, gente, essa é a semente que faz depois você ter ideias bacanas com o Match, você faz fazer um aplicativo legal para a pessoa poder usar com simplicidade, faz você crescer as suas ações na bolsa, mas sem esse componente é muito difícil, porque você está criando para quem? Para o teu semelhante? O teu semelhante tem um certo universo, é uma certa bolha o seu semelhante, né? Então, acho que abrir essa expansão de visão de mundo é bem importante. E sair do pedestal, né? A gente entender que a gente aqui do alto da nossa cadeira de CMO, né, de VP, de qualquer cargo que você tenha de maior liderança dentro de marketing, você tá a 1000 pés de distância da realidade. Você precisa descer na realidade, você tem que pôr o pé no chão, você tem que conversar com o consumidor de igual para igual. Você tem que saber ouvir, muito mais do que ficar ali falando e querendo, sabe, criar suas verdades. Então, eu iria por esse caminho. Repete o mantra, então, assim, final, para as pessoas pegarem bem e anotarem ali no caderninho. Fala de novo. Ser apaixonado por dados e obcecado por gente. É isso aí. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a Juliana Rochel, que é CMO do Nubank no Brasil, que esteve aqui com a gente nessa edição. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, gente. Foi um prazer. Foi ótimo. Bom, e a gente se vê, então, no próximo episódio com mais uma liderança feminina, falando um pouco da sua carreira, desafios e tendência no mercado de marketing. Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada pela companhia. Até a próxima.